Bom, aula 31, tá? Vou continuar o assunto aí da aula anterior, tá? Mas a partir de agora eu vou falar mais sobre as políticas públicas, a inserção, né, do biodiesel aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Bom, vocês estão vendo aí aqui atrás, né? A figura que eu coloquei aqui atrás, que é a política que possibilitou, né, a introdução do mercado do biodiesel no Brasil, tá? Eu vou explicar daqui a pouco, de uma outra forma. Tem uma figura aqui que eu parei, porque produzir biodiesel eu já falei, vantagens, vamos colocar aqui, vantagens do biodiesel. Vou ter que compartilhar, né? Aqui. Vamos lá, vantagens do biodiesel, né? A questão ambiental, a questão social que eu tinha comentado anteriormente, né? E aí fala, por exemplo, maior lubricidade, né? Aí já é um aspecto mais técnico, né? Facilidade de lubrificação. Um fato, assim, que desafiador é que o diesel mineral, né? Ele possui um teor de enxofre maior, ele possui um teor de enxofre maior do que o biodiesel, e o enxofre ele possibilita uma maior lubricidade. Só que com o tempo, né, o teor de enxofre no diesel mineral também tem caído por força de lei, né? Tanto que atualmente os caminhões mais modernos obrigatoriamente usam o diesel S10, isto é, com 10 ppm de enxofre, mas também nos postos aí de encontro S500, né, 500 ppm de enxofre, e também tem o diesel não rodoviário, que é usado mais voltado mais ao campo, né, à área agrícola, em colheitadeiras, por exemplo, que é o S1800. Então, com o tempo, né, o teor de enxofre no diesel tá caindo, e a tendência é extinguir, né, a longo prazo o S1800 e logo em seguida o S500 fica apenas o S10. Tá? Por quê? Por causa da questão ambiental, por causa dos efeitos nocivos do enxofre à saúde e ao meio ambiente. O enxofre, junto com a umidade, pode gerar ácidos, né? Por exemplo, a chuva ácida, né? Pequenos teores aí bem diluídos de ácido sulfúrico, enfim, né? E o biodiesel, né, em comparação ao diesel mineral, ele gera menos cinzas, tá? Então, ainda mais o fato que o diesel mineral, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, e o biodiesel, ele possui mais oxigênio, proporcionando uma queima mais limpa, com mais CO2 e menos CO. Menor emissão de gases diversos e material particulado, tá? Uma queima mais limpa, número de cetano maior que o diesel. Bom, o que é índice de cetano ou cetanagem? É o número intrínseco aos combustíveis para motor ciclo diesel, tá? Ele está relacionado aí, assim, quanto maior o número de cetano, até um certo limite, melhor, tá? Isso vocês podem observar em outras disciplinas, por exemplo, sistemas térmicos de potência, máquinas térmicas, tá? Mas a cetanagem, né, mais conhecido o índice de cetano, ele é muito conhecido para avaliar, né, o desempenho de combustíveis em motor ciclo diesel. Da mesma forma, o motor ciclo Otto tem a octanagem, mas não vou falar sobre octanagem aqui porque não convém, né? A octanagem é apenas se tratando de combustíveis para motor ciclo Otto. E minimiza mortes, que é a questão da diminuição das emissões de material particulado, né, que gera problemas à saúde, né? E agravamento da saúde para quem já tem doenças respiratórias, como bronquite, asma, tá? E é isso. Vamos partir aqui para o próximo, né? A única questão, né, da introdução do biodiesel é que ele proporcionou aumento do NOx. Mas como eu tinha falado anteriormente, os caminhões mais modernos, eles possuem tecnologias para converter esse NOx em N2, tá? Então não é, digamos, um grande problema. Ao passo que vocês estão vendo aqui, né, que minimiza as emissões de CO por se tratar de uma queima mais completa, porque os ésteres possuem oxigênio, que os hidrocarbonetos oriundos do óleo diesel não. Hidrocarbonetos, né, diminui bastante também, mas vocês estão vendo aqui que com o biodiesel B10, ele cai 10% no teor de hidrocarbonetos, aqui, ó, HC. Biodiesel B20, 20%. Logo, B100, né, que é 100% de biodiesel, cai para 100%. Porque o biodiesel, em sua composição, ele não possui hidrocarbonetos, tá? Tem ésteres, tem principalmente ésteres, tá? Então, se tiver algum hidrocarboneto, se tiver algum material oriundo, né, dos reagentes, né, então são considerados como impurezas. Esse OX também por que que cai? Porque
Se tiver, né, se tiver enxofre, vai ter uma quantidade muito pequena, tá? Então, matérias-primas de origem vegetal e animal têm muito menos enxofre do que o petróleo. E material particulado, devido aí à maior eficiência da sua queima no motor, né? Então, por se tratar de uma queima mais completa, por ter mais oxigênio, também vai gerar menos material particulado. Para quem quer saber mais detalhes, né, tem dois conceitos aí, material particulado 2,5 e 10, 2,5 até 2,5 micrômetro, né, de diâmetro. PM, né, material particulado, PM 2,5, ele vai até os alvéolos, tá, causando a longo prazo problemas graves de saúde, como câncer. E PM10, que é um material particulado mais pesado, ele pode ficar até, no máximo, nos pelos do nariz, tá? Então, vocês podem ver aqui no gráfico, à medida que vai aumentando a porcentagem de biodiesel, a tendência é diminuir as emissões, né? E aqui ele mostra os riscos, né, as consequências, né, dessas substâncias. Os hidrocarbonetos, eles geram o ozônio e contribuem para o aquecimento global. O ozônio é um gás, né, 3 átomos de oxigênio, que é gerado aí com a geração, com gases, né, gerados pela ação humana e contato com a radiação do Sol. Então, o ozônio, digamos, o ozônio troposférico, né, o ozônio fica rente ao solo, ele causa irritação no nariz, nos olhos, por isso que ele deve ser minimizado ou até mesmo evitado. Dióxido de enxofre, SO2, SO gera chuva ácida. Dióxido de carbono, que está causando o efeito estufa. Óxido de nitrogênio gera também ácido nítrico, também chuva ácida. Constitui o smog, que é um termo cunhado lá na Inglaterra, que é soma de smoke e fog. Smoke é fumaça, fog é neblina. Tá? Apesar disso tudo, né, da minimização das emissões, enfim, está se tendo muitas críticas por parte de caminhoneiros, transportadores, pessoas especialistas em manutenção de caminhões que dizem que a introdução do biodiesel tem causado diversos problemas no desempenho dos motores, no que tange a aumento, né, do custo de manutenção, tá? Diminuição do tempo de troca, né, de filtro de combustível, óleo, filtro de óleo, enfim, e aumento do consumo de combustível. Tá? Vou repetir isso mais para frente. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, o tempo é curto, né? Mas aqui ele fala sobre os efeitos nocivos à saúde com a presença desses componentes que eu falei aqui. Só faltou comentar sobre o monóxido de carbono, que ele é venenoso, né? E pode causar asfixia e morte. E os compostos orgânicos voláteis, né? Que é aquele vapor que sai, que a gente sente, nós cheiramos, né, um pouquinho no posto de gasolina. Aí fala, né, provoca irritação nos olhos, nariz, enfim, a pele e aparelho respiratório. E dentre os mais críticos estão benzeno e alguns aldeídos. Benzeno é cancerígeno, tá? A tendência é diminuir a produção e o consumo de benzeno, ainda ele é encontrado na gasolina, no óleo diesel. No biodiesel não tem. Bom, um dos desafios eu falei agora há pouco, né, que são as críticas à expansão da introdução do biodiesel no Brasil, aumento do teor de biodiesel no diesel, e isso aí deve ser tratado conjuntamente, né, com o mercado e com o mercado consumidor, no caso caminhoneiros, transportadoras, com o poder público e também junto com os produtores de biodiesel. Porque mais para frente eu vou falar sobre as resoluções, os ensaios, né, físico-químicos que devem ser feitos para que as usinas de biodiesel comercializem seu produto, e mesmo com padrões rígidos de qualidade, há críticas. Né? Então, vamos lá, desafios. Atendimento às resoluções da ANP, as resoluções têm ficado cada vez mais rigorosas, né? Mais para frente eu vou mostrar, inclusive, que um dos ensaios é o teor de água, que a água, né, é uma impureza, visto que a água ele pode gerar reações químicas, né, alterando aí a composição dos ésteres, né, porque o éster reagindo com a água gera ácido graxo, e que os compradores querem é éster, não ácido graxo. E também pelo fato que a água possibilita a formação de micro-organismos, tá? Fungos, por exemplo, contaminação. Então, atendimento às resoluções da ANP, né, os desafios para que as indústrias de biodiesel atendam todo aquele controle de qualidade que eu vou mostrar daqui a pouco, mas nas resoluções também falam sobre
como comercializar, como transportar, como armazenar esse produto. Então, é um documento aí extenso, falando assim, dando, né, dando direcionamento da cadeia produtiva do biodiesel. Atenção à degradação, oxidação e contaminação por água, né, que eu falei agora há pouco. Essa água é oriunda do processo industrial, né, um controle inadequado que pode acontecer, e até mesmo no transporte, armazenamento e comercialização. Por quê? Porque o biodiesel ele é altamente higroscópico, tá? Ele é muito mais higroscópico do que os derivados de petróleo, né, comparando aí o óleo diesel. Então, um dos grandes problemas dos biocombustíveis é isso. O biodiesel e etanol, por exemplo, eles absorvem mais água do que o óleo diesel e a gasolina. E aí tem a questão da oxidação, que aí já é algo mais específico de certos, digamos, vou falar no plural, biodiesels, né? Por quê? Porque uma coisa é o biodiesel do dendê, outra coisa é do óleo de dendê, outra coisa é o biodiesel oriundo do óleo de soja, outra coisa é biodiesel oriundo do sebo bovino. Cada um tem lá suas características e seus empecilhos, né? Mas aí são mais da parte química, tá? Por exemplo, o óleo de soja, ele oxida mais facilmente, por exemplo, que o sebo bovino, e, por consequência, o biodiesel do óleo de soja oxida mais rápido do que o biodiesel do sebo bovino, tá? Aí tem a contaminação por água, que eu falei, degradação, né? Aí tem até um índice, que mais para frente eu vou falar, chamado índice de iodo, né? Que é muito comum, mas o índice de iodo é mais usado para medir a oxidação. Mas vamos falar aí de... uma das formas, né, de degradar é a oxidação, ok, né? Entre outras formas, né? Qualidade do biodiesel saído da usina, né? Teor de água. Por exemplo, quais são os principais... quais são as impurezas, né, mensuradas que estão dentro da resolução da ANP que rege a cadeia do biodiesel? O primeiro deles que vocês viram aí é a água, metais, sais, sabões, né, sabões formados no processo industrial, devido aí a um teor excessivo de sódio e de água, né? Porque até falei numa receita bem simples de sabão que é adicionar óleo, soda cáustica e água, tá? Então, para ter ação, o sabão precisa ter sódio e água. Então, assim, quais são as principais impurezas? Água, metais, dos mais diversos, isso aí vai depender da matéria-prima, né? Pode ter, tem matérias-primas que tem muito sódio, tem potássio, tem fósforo, só que eu não sei se fósforo é metal, mas enfim, entre outros. Sais não é pouca coisa, né? Às vezes oriundo aí de alguma reação química na presença de ácido e material alcalino, né? Aquela reação ácido mais base gera sal e água, né? Sabão já falei. E também reagentes que não reagiram. Triglicerídeos, diglicerídeos, monoglicerídeos, ácidos graxos, catalisadores, álcoois, né? Enfim, que mesmo dentro da indústria, passando por processos diversos, aí, como citrifugação, decantação, destilação, pode ter resquícios desses reagentes que não reagiram. Tá? Desafios: o que fazer com a glicerina? Vou falar isso no próximo vídeo. Avanços tecnológicos nos veículos, tá? O que acontece? O biodiesel também tem os seus concorrentes, né? Está se falando muito aí, quer dizer, ainda nem tanto, né? Estão falando do carro elétrico, embora se falasse mais do carro elétrico em veículos leves, né? Substituindo aí os motores ciclo-Otto, os motores elétricos substituindo os motores ciclo-Otto. Mas já existem pesquisas de caminhões e ônibus elétricos, tá? Mas quando também fala de avanços tecnológicos nos veículos, ele visa também o aumento da eficiência, desenvolvimento de motores mais eficientes e menos poluentes. Que nas tecnologias que eu falei aí, principalmente o EGR e o SCR. EGR sigla em inglês, né, que é recirculação dos gases. Como é que é EGR? Engine Gas Recirculation, recirculação dos gases no motor. E SCR é redutor catalítico seletivo. Selective Catalytic Reduction, sei lá, redução catalítica seletiva. Tá? O redutor catalítico seletivo,
ele visa, né, converter o NOx-N2 com a introdução de um produto diluído em ureia, chamado ARLA-32, que é o agente redutor líquido automotivo. Por que 32? Porque é uma solução aí de 32,5% de ureia em água, e tem que ser diluído, porque no processo da conversão do NOx-N2, além da ureia, precisa de água, tá? E também pelo fato, né, de que o processo tem que ser em estado líquido. Então, tem um redutor, né, que converte o ARLA-32 e o NOx em N2, tá? Então, os caminhões precisam de vez em quando repor, né, comprar um recipiente aí de ARLA-32 e colocar no tanque à parte, né, não no tanque do combustível. E, bom, já falei, né, o SCR e o EGR, além de fazer aí as manutenções preventivas como de praxe, tá? E os avanços tecnológicos nos veículos, né? No caso dos motores ciclo diesel, no Brasil ele é bastante desafiador, visto que no Brasil é comum comprar o caminhão e o caminhão ser usado por muito tempo. Então, você vê, às vezes, nas estradas, caminhões com mais de 40 anos. Então, é muito difícil acompanhar os avanços no combustível, as evoluções no combustível. Então, por exemplo, se pega um caminhão muito velho, é lógico que qualquer mudança, acho que na minha opinião, qualquer mudança pequena na composição do combustível, é lógico que vai sofrer alterações. Por quê? Na década de 70 não estava previsto. Agora, um caminhão mais moderno, não. O caminhão mais moderno teve lá algumas mudanças aí, talvez mudança até na taxa de compressão, não sei, mas está previsto aí a introdução do biodiesel. Por quê? O biodiesel, na verdade, tem uma composição totalmente diferente do óleo diesel mineral. O óleo diesel mineral é composto por alcanos, principalmente. Em média, alcano de 14 carbonos. Vamos colocar entre 8 e 16 carbonos, mais ou menos. Ao passo que o biodiesel tem ésteres, principalmente, né, que são substâncias totalmente diferentes, mas desde que atenda às especificações que eu vou mostrar mais para frente. Então, qual é o grande desafio no Brasil? De novo, os caminhões são muito antigos, a média dos veículos é muito alta, e consiste de motores que foram desenvolvidos numa época em que não se falava ainda em biodiesel. Tá? Aí tem a questão aí que é a principal reclamação, as principais reclamações dos caminhoneiros e das transportadoras, que são aí as paradas prematuras para manutenção, dizem, né, que até emite mais poluentes, né, mas é muito mais visual, acho. E aí fala entupimento de bico injetores, troca mais frequente de filtros de combustível e até mesmo gelificação, que é a formação aí é cristalizar o combustível, tá? Mas isso aí depende muito de cada biodiesel, tá? Vou falar sobre isso mais para frente. Consolidação do Programa Nacional de Produção de Biodiesel, né, que atualmente está passando por uma transformação aí, há polêmicas da manutenção ou aumento do teor de biodiesel, inclusive devido às críticas por parte das transportadoras, dos caminhoneiros. Sendo combustível social, como falei anteriormente, que é um programa que foi criado junto, né, do PNPB, para estimular a agricultura familiar, mesmo usando soja, por exemplo. E aí a questão do mercado externo, visto que o mercado exterior do biodiesel é muito incipiente, mas não só no Brasil, tá? Então há poucas exportações e importações e muitos países fazendo e pondo barreiras contra a importação de biodiesel. Então, recentemente aí houve a União Europeia impôs severas restrições ao biodiesel da Argentina, e de países do Sudeste Asiático, como Malásia e Indonésia. Malásia e Indonésia, devido a críticas decorrentes aí ao desmatamento das florestas para plantar dendê, e a Argentina, devido a críticas aí de introdução de políticas que chamam como é que eu vou dizer assim, na Europa, a Europa, né, introduzindo políticas anti-dumping. O que seria o dumping? É aquela situação em que um determinado país exportador ele aplica vários subsídios, várias ações, muitas vezes ilegais, para abaixar o preço do produto a ser exportado, tá? Impedindo, né, ou dificultando muito a exportação por parte dos concorrentes.
Mas aí tem outras questões aí, porque o biodiesel que pode ser adequado para um país, para uma região, pode não ser adequado por outro, principalmente por questões climáticas. Daqui a pouco vocês vão ver melhor. Otimização dos processos de produção de biodiesel, visto que é uma indústria nova, ainda está em desenvolvimento. A tendência é fechar usinas menores e aumentar a participação de usinas maiores para ganhar escala. A importância das tortas para viabilizar a cadeia produtiva. O que seriam essas tortas? Por exemplo, você vai produzir óleos, ele vai gerar farelo, vai gerar bagaço. Torta é um nome que se dá também, né? Você pega lá algum grão, extrai o óleo, forma torta, que é o sólido rico em proteínas que é usado para alimentação animal. Só que tem que tomar cuidado, porque tem algumas tortas que elas têm toxinas, como as do pinhão manso e da mamona, tá? Mas a mamona tem uma história à parte que eu vou falar depois. Parâmetros de qualidade e métodos analíticos, mesmo com as críticas por parte dos caminhoneiros e transportadoras, né? Há que alegue que o biodiesel no Brasil ele possui uma ótima qualidade, que tem, por exemplo, teor de água até menor do que encontrado nos padrões europeus. Então, mesmo assim, está acontecendo alguma coisa. A meu ver, na minha opinião, o que pode estar acontecendo é algum problema no transporte e no armazenamento, visto que foram feitos, sempre quando tem aumento do teor do biodiesel, sempre há testes nos motores, para verificar se a indústria automotiva consegue acompanhar, tá bom? Usos autorizativos, o que é isso? Eu tenho que falar primeiro como é que é o comércio do biodiesel no Brasil e no mundo, né? Vamos falar do Brasil. Até vou parar de compartilhar aqui e mostrar umas páginas para vocês. O mercado do biodiesel no Brasil, ele se dá por leilões. Então, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, ela que promove a Agência Nacional do Petróleo que promove os leilões, né? Elas marcam, né, uma data, né? Geralmente são três, então acho que três ou quatro leilões por ano. Já está beirando o leilão número 80 aí, porque desde 2005 que tem leilões. Então, o que acontece? Quem oferece o volume mais baixo, obviamente, né, é o que leva. Então, o que acontece? Os leilões podem ser acompanhados, podem ser vistos nessa página aqui. Na página da NP, recentemente houve mudanças, então foi criado aí o portal gov.br para unificar as ações, notícias aí de diversos órgãos federais, né? E aqui fala sobre o biodiesel, né? O que é o biodiesel, enfim. Mas, gente, pensa numa página, tanto esse gov.br quanto o anterior, pensa numa página aí que você fica frustrado porque você vê o link, por exemplo, tem aqui uma nota técnica conjunta, uma resolução, na hora de clicar, aparece o famoso erro 404. O que é o erro 404, para quem não sabe? É quando a página não existe, é quando está fora do ar. Faz anos que eu acompanho e vejo isso. É bem complicado. Então, às vezes, você quer procurar alguma resolução, você não encontra aqui. Às vezes, você encontra em outra página privada, às vezes cobra uma taxa. É bem frustrante. Então, vamos lá. Então, aqui fala sobre a história do biodiesel, né? A obrigatoriedade da mistura vem na lei número 11.097 de 2005, a mistura, né, do biodiesel no diesel fóssil teve início em 2004, e em caráter experimental, e assim por diante, daqui a pouco eu explico melhor. Vamos lá, leilões. Como é que funciona? A indústria, ela se dispõe a comercializar um determinado volume de biodiesel, né, a ser fornecido às distribuidoras, né, as distribuidoras misturam esse biodiesel ao diesel mineral, né, porque o que sai da refinaria, né, o que chama de óleo diesel A, que é óleo diesel puro. E não existe nenhum posto no Brasil que vende óleo diesel puro. Todos os postos do Brasil vendem um óleo diesel com o mesmo teor de biodiesel. Não muda. No Brasil inteiro é a mesma regra, é a mesma composição, é o mesmo teor. Ainda não existe uma regra que possibilita, por exemplo, mudar o teor de diesel no biodiesel do diesel normal, no diesel comum, desculpa, no diesel mineral, dependendo do estado. Essa aí é uma questão aí bem interessante a ser discutida, a meu ver. Então, assim, aqui tem essa página falando sobre o que é o biodiesel, todo o seu histórico e tal, e aqui fala sobre o leilão, os leilões, melhor dizendo. Então, vamos lá. Aqui.
Tem um monte de páginas aqui abertas, né? Aqui, leilões. Então, leilão nada mais é do que o quê? O leilão reverso, né? Quem ganha é o que oferece o valor mais baixo, tá? Só que recentemente, né, devido ao aumento da cotação da soja no mercado, o preço do biodiesel tem aumentado muito, a ponto do governo, pela primeira vez, abaixar o teor do biodiesel no diesel comum. Só que, com certeza, tem ouvido reclamações de consumidores, os principais consumidores, alegando os problemas que eu falei anteriormente, né? De aumento do custo de manutenção, ou de queda no desempenho, diminuição da potência, enfim, né? Então, aqui, por exemplo, da página dos leilões, né? Aparecem os seus resultados. Aqui, por exemplo, deve estar agora, acho que a última, pelo jeito aqui, acho que o último leilão foi o 82º, tá? Então, tem lá o leilão, a empresa tem que se comprometer a fornecer, né, o biodiesel à transportadora, e a transportadora faz a mistura, né? Aí, por exemplo, se atualmente é 10%, então tem lá uma tolerância, né? Vamos supor, 0,5% a mais ou a menos. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o último, 82º leilão. Opa, estou confundido aqui. 82º leilão do biodiesel, mistura obrigatória 10%. Na verdade, atualmente era para estar em 13%, principalmente sob a alegação, né, de que o preço do óleo de soja tem subido muito, tá? Vocês estão vendo aqui que o 78º, março a abril de 2021, então, na verdade, até desde o início do ano, teve 6 leilões, tá? 6 leilões. Na verdade, 5, né? Porque para fornecer de janeiro a fevereiro, o leilão foi 2020. Então, é bem provável que no final das contas tenha 6 leilões. Bom, então, assim, vocês estão vendo, no começo do ano teve a mistura obrigatória a 12%, só que houve uma previsão em anos anteriores, né, em 2011, aumentar para 13%, e foi cumprido em março, abril, 13%, só que maio a junho caiu para 10%. Por quê? Por causa do preço do óleo de soja. Aumentou para 12%, depois voltou a 10%. Claro que houve críticas aí, caloradas, principalmente por parte da indústria do biodiesel, né? Só que, como falei, né, os principais consumidores, né, os caminhoneiros, as transportadoras, elogiaram, tá? Porque dependendo deles, né? Vamos falar de uma forma mais radical aqui, dependendo deles, o biodiesel não tinha que existir. Mas é uma discussão bem acalorada, como falei. Aí vocês estão vendo aqui produtores com selo combustível social, sem, né? Acho que a grande maioria possui o selo combustível social, tá? E aí tem aqui usinas com volume negociado. Atualmente no Brasil, se não me engano, tem 60 usinas, tá? Mais ou menos isso. Aí tem a capacidade de oferta. Atualmente, a capacidade de produção no Brasil está em torno de 8, 10 bilhões de litros, tá? 8, 10 milhões de metros cúbicos de biodiesel por ano. Só que o quanto que eles produzem aí, utilizam em torno de 50, 60% da capacidade, tá? Isso é ruim, né? Porque o mercado poderia expandir sem necessitar de investimentos adicionais. Aí a questão, o preço médio, ele tem subido devido ao aumento do preço do óleo da soja, né, que é a principal matéria-prima. Mas eles estão vendo aqui região centro-oeste, tem todas as 5 regiões, né? Os principais produtores, regiões centro-oeste e sul, tá? Então, aqui colocando em Brasil, por exemplo, o último leilão de 2020, que possibilitou o fornecimento a partir do começo do ano, né, janeiro e fevereiro de 2021, estava contando aqui no mínimo 38 usinas, tá? 38 usinas. É aquela história, né? Não todas as usinas precisam participar, tem algumas que, por algum motivo técnico e empresarial, temporariamente encerram as atividades, né, por algum motivo, ampliação ou o custo, aí até mesmo falência. Mas, assim, tem usinas que conseguem, né, comercializar para períodos mais longos. Mas a maior parte, digamos aí, quase 100% do biodiesel vendido no Brasil é por meio de leilões, como vocês estão vendo aqui. De novo, quem ganha é que oferece valor mais baixo, né? Aí vocês estão vendo aqui que os valores têm subido aí, por exemplo, de R$ 4,43 reais o litro, chegando a alguns pontos aqui, quase R$ 7,00 o litro, mais caro que o óleo diesel mineral, tá?
Aí tem a questão do aumento da procura de soja, né? Porque o Brasil é um grande exportador de soja em grão, principalmente para a China, toda aquela história, né? Porque é aquela velha situação quando tem dois produtos de uma mesma matéria-prima, tá? É assim que funcionam os leilões. Eu vou voltar aqui, apresentar aqui a apresentação de antes, né? Uso autorizativo, o que que seria? É um mercado que ainda tem uma participação muito pequena, incipiente, em que é possível comercializar um óleo diesel mineral com teor até 30% no momento, até 30% de biodiesel. Mas aí já não entra na modalidade de leilão, pode ser feito um mercado direto. Ah, mas eu posso comercializar um diesel com mais de 30% de biodiesel? Sim, mas é por conta e risco, né? E já não é um mercado não regulado, e se acontecer alguma coisa errada com o consumidor, não tem como respaldar, a não ser acionar a justiça. Então, a ANP, ela respalda, né, o mercado autorizativo e o mercado convencional, por meio de leilões, mas ainda o mercado autorizativo é muito pequeno, como também as exportações de biodiesel no Brasil são muito pequenas, são pontuais, tá? Índices de sustentabilidade, aí eu falei, né, da questão ambiental, necessidade de aditivos. Bom, nos combustíveis existem aditivos dos mais diversos, né? Eu não estou falando que é o caso do biodiesel, mas tem aditivos para aumentar a octanagem ou o índice de cetanos, diminuir a higroscopicidade, biocidas, né, para diminuir ou até mesmo evitar a proliferação de micro-organismos que possam degradar, né, o combustível, os combustíveis, tá? Também tem aditivos para diminuir o ponto de entupimento a frio, que é uma questão interessante que eu vou falar aqui, também para diminuir a oxidação, índice de degradação, tá? E é isso. Aí uma das propagandas da Ubrabil, que é uma das organizações aí que defende, né, o mercado do biodiesel, só que isso é uma propaganda antiga, tá? É uma meta, né, que estão buscando, né, alcançar, né, a longo prazo chegar a 20%, tá? Atualmente, 2021 era para ter 13%, mas o último leilão vocês viram que foi para comercializar biodiesel suficiente para alimentar apenas o 10% do óleo do diesel comercializado. Vamos aos ensaios. Esse especificação do biodiesel aqui, gente, ele é encontrado numa resolução, tá? Que é aqui, ó, resolução NP número 51 de 2015. Passou por atualizações, tá? Então, uma das atualizações foi o teor de água, que chegou a ser de 500 miligramas por quilo, abaixou para 200 devido aí a reclamações no que tange aí a proliferação de micro-organismos e reações químicas aí, por exemplo, transformação de reação química, né, dos ésteres em ácidos graxos. Mas vamos lá. Quando eu falo especificações do biodiesel, os ensaios, alguns deles são os mesmos dos combustíveis como óleo diesel, muitos deles são os mesmos do óleo diesel. E um outro semelhante aí do etanol, da gasolina. Então, em geral, tem ensaios, a maioria dos ensaios, eles fornecem valores, fornecem resultados e unidades. Por exemplo, teor de impurezas. Teor de impureza pode ser dado em porcentagem, miligrama por quilo, tem unidades. Mas tem outras que são, digamos, adimensionais, como aspecto. Aí aspecto pode ser turvo, transparente, entre outros, tá? Cor também, aqui não aparece cor, mas tem alguns combustíveis que aparecem, é amarelo, alaranjado, avermelhado, sabendo-se que também, né, há necessidade de colocar corantes, né, para comparar, né, por exemplo, comparar o diesel S10 com o diesel S500, porque seus corantes, a cor de ambos são exatamente iguais. Então, coloca-se corante para discernir um combustível do outro, mas não é o caso do biodiesel, até onde eu sei. Mas, mesmo assim, você vê diferentes cores nos diferentes biodiesels devido às diferentes matérias-primas. Por exemplo, óleo de soja é bem mais amarelado e o óleo de DD é bem mais avermelhado, por exemplo, né? Então, vamos lá. A maioria das medidas, né, são medidas, digamos, mais físicas, né?
e que ter lá valores mínimos e máximos em geral, como, por exemplo, massa específica e viscosidade cinemática. Aí vocês estão vendo aqui massa específica, né, 850 a 900 kg por metro cúbico. Recentemente foi adotado um valor mínimo da densidade da gasolina, né? Só curiosidade que eu estou falando, acho que mínimo 715, tá? Devido aí a aumento das adulterações com inserção de solventes, tá? Bom, óleo diesel também tem problemas aí de adulterações, né? Então, aqui tem viscosidade cinemática, essa aqui é uma faixa maior, né? Muito relativa, por quê? Porque varia muito de acordo com a matéria-prima, tá? E daí que eu estou falando do biodiesel em si, tá? Como se tivesse VD do B100, tá? Não estou falando do óleo diesel já misturado aquele que já está nos postos, tá? Teor de água, aí tem a questão das impurezas. De novo, o que são as impurezas no biodiesel? Água, metais, sabões. Metais tem vários. Daqui a pouco eu falo aí que nem eu sei de cabeça. Água, metais, sabões e componentes de reagentes que não reagiram. Esses são os principais. Tá? Vamos lá. Então, tem os adimensionais como aspecto. Aqui não parece cor, mas em outros combustíveis aparece. E as unidades físicas, né, como massa específica e viscosidade cinemática. E as impurezas? Teor de água. Aí tem outros aqui que eu não vou entrar em detalhes por enquanto, né? Contaminação total, né? Aí é o teor máximo, né, de impurezas, mas vou falar de uma forma separada, né? Ainda mais, né, que tem muito mais água do que contaminação total, né? Aí vocês estão vendo aqui que tem os números aqui, né, que são as observações. Então, ele explica aqui no número 13 o que são eles. Deverá ser usado somente a versão 1998, 2008, tal. Eu não vou entrar em detalhes aqui. O mais importante é saber, né, quais são, né, essas principais análises físico-químicas. Vocês estão vendo aqui que tem vários métodos, né, como o da ABNT, a STM, que é dos Estados Unidos, e a EN europeia, e o ISO, que é internacional. Tá? Então, para comercializar para o mercado brasileiro, a ABNT. Se for comercializar para outro mercado, por exemplo, Estados Unidos, tem que adotar o padrão deles, o STM. Para a Europa, o EN. Para outros países, né, vamos por algum país que não tenha padrões próprios, né, o que é a grande maioria, é comum usar o padrão ISO. Como, por exemplo, no Brasil, não existe especificações, não tem resoluções sobre o mercado de briquetes e de pellets. Aí, então, o mercado no Brasil de briquetes e pellets não é regulado. Então, é mais um acordo aí entre o produtor e o consumidor direto. Né? Quem consome, né, não tem respaldo, não tem tanta segurança quanto que tem na Inglaterra, na Alemanha, por exemplo. Então, assim, a grande vantagem de ter essas resoluções é isso, né? Tem uma segurança jurídica, que no biodiesel tem, os outros combustíveis veiculares têm, mas não tem nos brinquedos e nos pellets. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí que mais? Daqui a pouco eu falo que é ponto de fulgor. Teor de éster. Aqui, mínimo, que eu falei, né? Vídeos anteriores que eu não lembrava de cabeça, mas tinha certeza que era no mínimo uns 92, aqui, ó, mínimo 96,5%. Então, tem que ter no máximo 3,5% de impurezas em massa. Então, vamos lá. Quais são as impurezas que estão aqui? Água, cinzas sulfatadas, sulfato é enxofre, né? Enxofre total aparece aqui também. Miligrama por quilo, gente, é partes por milhão. Tá? Então, tem 1 milhão de miligramas por quilo. Então, se, por exemplo, enxofre total é 10 miligramas por quilo, então é 10 ppm. Mas, geralmente, né, as indústrias do biodiesel não tem tanto problema, porque sempre tem um teor muito pequeno, 2, 3, ou às vezes não aparece nem nos aparelhos. Parece assim, um número desprezível, ou mesmo nulo. Nulo já é mais difícil, mas enfim. Tá? E por que 10? Porque o combustível mais limpo que é comercializado no Brasil é o S10, 10 ppm de enxofre, né? Não vou dizer no óleo diesel puro, né? Mineral, né? O que tem nos postos, tá? Então tem que ter no máximo 10. Aí tem outros metais, aí tem metais, né? Enxofre não é metal, mas tem metais como sódio, potássio, cálcio, magnésio, se não me engano, fósforo não é, não tenho certeza, desculpa, gente.
E, enfim, então são impurezas, água, metais, cinzas sulfatadas, né? Fósforo, eu falei agora há pouco de sabões, né? Acho que aqui não aparece, não parece, o sabão já... As outras impurezas já estão aqui no contaminação total. Mas se alguém escrever alguma prova aí, sabões, né, não tem problema. É que os sabões, né, dentro dos sabões, né, tem já incluído sódio e eventualmente potássio. Tudo bem. Aí que mais? É como falei, tem aquelas substâncias que sempre aparecem valores máximos, né? Por exemplo, cinza sulfatada, 0,02% no máximo. Enxofre, 10 ppm, 10 miligramas por quilo no máximo. Sódio mais potássio, talvez, max. Tudo que é max são impurezas. Teor de água, máximo, né? Corrosividade ao cobre é uma medida também aí, porque o combustível, né, o biodiesel, passa por metais, passa por vedações de borracha, polímeros, etc., né? Então, é uma medida aí para verificar a possibilidade de interação química entre o combustível e os componentes do motor. Tá? O que mais que tem máximo? Do pimetrafrio vou falar daqui a pouco, índice de acidez também. Glicerol, né? Glicerol, monoacilglicerol são os monoglicerídeos, diacilglicerol. É a mesma coisa, né? Sinônimos, diglicerídeos, diacilglicerol são os triglicerídeos. E metanol e etanol, aí são substâncias, né, provenientes dos reagentes, que podem ter pequenos resquícios, né, que passaram batido no processamento, aqueles reagentes que não reagiram. Monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos, metanol e ou etanol, e os produtos da reação, que é no caso o glicerol, livre ou máximo, né, total, depende, né, não vou ficar cobrando detalhes. Que mais? Então, de novo, viscosidade cinemática, massa específica, impurezas oriundas da matéria-prima, tá? Que são metais, fósforo, enxofre, que mais? Frações de reagentes que não reagiram, que monoglicerídeos, triglicerídeos, diglicerídeos. Aqui eu estou sentindo falta, pelo jeito não tenho, confesso que achava que tivesse, ácidos graxos. Tá? Só que ácido C, é como falei, as impurezas que não constam aqui na tabela, com certeza estão aqui na faixa contaminação total. Tá bom? Isso, né? Como falei, sabões, né? Mas aí está na parte aqui de sódio e potássio. E também os produtos do processo, né? As impurezas oriundas do processo, que é o glicerol. Tá? Agora, as outras unidades. Por exemplo, ponto de fulgor, o que é isso? É a menor temperatura a qual ela gera combustão em ponto de névoa. Então, o bico injetor, né, para quem não sabe, é o instrumento, né, um furo muito pequeno que provoca a formação de uma névoa, que é o que é a névoa, né? Gotículas muito pequenas, que misturando ao ar, ele entra no motor, né, e é provocada a combustão dela. Então, tem que ter uma partícula menor possível, quanto menor, melhor. Tá? Para facilitar também a queima. A grande dificuldade do óleo diesel e mais ainda do biodiesel é que o ponto de fulgor de ambos é muito alto. De fulgor do biodiesel é mais alto que do diesel mineral. Então, o que acontece? Há uma dificuldade maior de queima, por isso que vocês observam por aí que quando liga o motor de um caminhão, às vezes o caminhão fica com o motor ligado por alguns minutos, né, para aquecer o motor e facilitar, e para, ao natural, né, naturalmente o combustível alcançar o seu ponto de fulgor, porque no tanque está a temperatura ambiente, então ele é bombeado e aí passa pelo motor, né, aquecido, né, passar por dentro do bloco do motor, e aí ele é queimado. Então, a partir do momento que alcança 100 graus Celsius, pelo menos na teoria aqui na tabela, ela gera, ao estar em estado de névoa, ela está apta a ser queimada. O ponto de fulgor da gasolina é mais ou menos menos 40 graus. Por isso que a queima é tão fácil. Mais fácil do que do etanol, que o ponto de fulgor é entre 10, 15, mais ou menos 15 graus Celsius positivos. Já o do óleo diesel, se não me engano, 60, entre 60 e 70. Já o ponto de fulgor do biodiesel é mais baixo. Por isso também que há um receio muito grande
por parte dos usuários, né, ao aumentar o teor de biodiesel no diesel mineral. Por quê? Porque a tendência é aumentar ainda mais o ponto de fulgor. Teor de éster, que eu falei, né, que é número mínimo, né, porque é o que quer, né, a composição do biodiesel é éster. Que mais? Número de cetano, aí já não é número mínimo e máximo, tem que fazer medida e anotar, tá? Deve ser, desculpa, em torno de 45, 50, né, não tenho certeza. Ponto de entupimento a frio, gente, esse é uma encrenca enorme. Por quê? Ponto de entupimento de filtro, do filtro a frio é aquela temperatura ao qual ela começa o biodiesel a gelificar. Essa é uma outra crítica também por parte dos usuários. Aparece aqui o adendo 9. O ponto de entupimento a frio é assim, vamos supor que alguém use o caminhão 100% biodiesel, sem nenhum aditivo, né? Quando fala usar aditivo, nesse caso, é para diminuir o ponto de entupimento a frio. Vamos supor que um caminhoneiro esteja usando o caminhão na região Serra Catarinense no inverno. Aí o cara vai ligar o motor 5, 6 horas da manhã, né, que é o auge do frio, o cara não consegue mover o caminhão. Por quê? Porque o combustível, o biodiesel, ele ficou gelificado. E aí não consegue ser bombeado. Mas o ponto de entupimento a frio significa o quê? A partir de uma certa temperatura, o filtro de combustível ele começa a entupir devido à formação de cristais. Também chamado de ponto de gelificação e também ponto de cristalização. Por isso que fala cristais. Adendo número 9. Vamos ver o que está falando aqui. Limites conforme tabela 2. Para os estados não contemplados na tabela, o ponto de entupimento a frio permanecerá a 19 graus Celsius. Que tabela é essa? Essa aqui. Então, existe uma lei, quer dizer, existe uma regra. No caso do óleo diesel puro, mineral, né, que é o óleo A, que sai das refinarias e vai direto para distribuidoras apenas, tem uma outra tabela com outros valores. Tá? Então, vamos lá. Tem 3 faixas. Tem as dos estados do sul, que são os mais frios, né? Tem o intermediário aí, não, na verdade, intermediário aqui de cima, que é menos frio, né? São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul, e uma outra que é menos frio que esse, que é Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vocês podem ver que não estão os estados do Nordeste e do Norte, que são os estados mais quentes, com as médias térmicas maiores. Então, o que acontece? Existem biodiesels em que o ponto de entupimento a frio é mais alto e o outro é mais baixo. Por exemplo, biodiesel de colza, que é um grão comum na Europa, da família da canola. Ele possui ponto de entupimento a frio em torno de 0 grau. Aí é mais propício aonde? Países muito frios da Europa, América do Norte e, por que não, da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e isso do Brasil. Tá? Só que no Brasil, se produz é muito pouco, não conheço. Aí vocês estão vendo aqui que o limite máximo ele é alto no verão. Na verdade, janeiro, fevereiro a março são iguais nas 3 faixas, né? A partir de novembro ou dezembro, 5 meses do ano exatamente iguais, 14 graus. Ao passo que as outras regiões norte e nordeste, como vocês viram aqui, é 19 graus o ano todo. Porque região norte e nordeste, as amplitudes térmicas são mais baixas. E não há muita diferença de temperatura entre inverno e verão. O que mais? Agora, na região sul do Brasil, vocês veem que a partir de abril há uma queda. Então, por exemplo, o biodiesel produzido e fornecido às distribuidoras nos 3 estados do sul do Brasil, eles devem possuir o ponto de entupimento a frio de até 5 graus. Por exemplo, o biodiesel de sebo bovino, o ponto de entupimento a frio é em torno de 14. Então, o biodiesel de sebo bovino não pode ser comercializado no sul do Brasil no inverno. Parece que o ponto de entupimento a frio também do óleo de dendê também não pode. O óleo de dendê, gente, ele é produzido, né, só em países de clima tropical. E o ponto de entupimento a frio, se não me engano, é 15, 16 graus positivos. Então, o biodiesel do óleo de dendê só pode ser comercializado nas regiões norte e nordeste o ano todo,
nas 3 faixas aqui de estados, apenas 5 meses perto do verão, né? E só. Já o do óleo de soja, né, o biodiesel do óleo de soja tem o ponto de entupimento a frio mais baixo. Desculpa, eu não lembro de cabeça, deve ser em torno de 8, 6 graus, não tenho certeza. Mas se for isso mesmo, nem a de soja pode atender no inverno. Então, o que, que as usinas de biodiesel fazem? Das duas, uma. Ou mistura com outros biodiesels para forçar a queda do ponto de entupimento do filtro a frio, produzir mais óleo, biodiesel de colza, por exemplo. Aí vamos supor, coloca lá os mesmos volumes, 50% um óleo com ponto de entupimento a frio 0 grau e outro a 10 graus. Se colocar na mesma quantidade, mesma proporção, né, meio a meio, um que é ponto de entupimento de frio a 0 grau e outro a 10, se misturar vai ficar 5. Aí tudo bem, atende. Atende qualquer região do Brasil o ano todo. Então, um óleo de colza, por exemplo, que é 0 grau, 0, no máximo 2 graus Celsius positivos, ele pode ser comercializado no Brasil e qualquer região do Brasil o ano todo. Por quê? Porque o ponto de entupimento a frio desse biodiesel é mais baixo do que o limite máximo. Tá? Então, os grandes empecilhos aí de óleos e gorduras saturadas, como as gorduras de origem animal, o biodiesel oriundo de gorduras de origem animal, bovinos, suínos, aves, de palmáceas, como o dendê, tucumã, babaçu, macaúba, enfim, né, que também geram muitos óleos saturados, né? E é porque eles possuem ponto de entupimento de filtro a frio em geral. Gorduras animais e óleos de palmáceas, tá? A soja, né, tem uma vantagem que o ponto de entupimento filtro a frio é menor. Então é isso, né? Vocês estão vendo que ele vai abaixando, né, de acordo à medida que vai chegando o inverno, né? Inverno as médias térmicas são menores. Para que isso? Para que serve esse ponto de entupimento filtro a frio? É para respaldar, para dar uma segurança ao consumidor em dia frio, que é aquela história, por exemplo, alguém ligando o motor do caminhão na Serra Catarinense, 5 horas da manhã, que vai estar até nevando, vamos supor, chegar uma sensação térmica de 20 abaixo de zero. Aí não tem nenhum biodiesel que aguente. É por isso que ainda tem uma quantidade pequena de biodiesel e maior ainda de diesel mineral. Porque o diesel mineral ele possui um ponto de entupimento de filtro a frio mais baixo do que o biodiesel. Mas também não é tão baixo assim. Desculpa, eu não lembro o valor, né? Mas, enfim. Mas também aparece lá nas tabelas lá uma resolução específica da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, o famoso ANP. Tá bom? Então, de novo, ponto de entupimento filtro a frio abaixa, né, à medida que vai chegando no inverno, né, para que diminua o risco, né, de cristalizar o combustível, né, no tanque e evitar entupimento do seu filtro. É isso que acontece. Tá bom? Vamos lá. E o que mais que tem? Índice de acidez. Mesma coisa, né? É uma impureza. Por exemplo, quem compra azeite extra virgem sabe, né? Azeite extra virgem, né, possui um índice de acidez mais baixo que os demais azeites, tá? Dá para diminuir esse índice de acidez? Sim, colocando substâncias alcalinas. Índice de iodo. Índice de iodo é um índice que é a necessidade de colocar uma certa quantidade de iodo para aumentar a resistência à oxidação. E aí, quanto maior o índice de iodo, pior, né? E aí, por exemplo, o biodiesel do óleo de soja, ele é um dos que possui maior índice de iodo. Por exemplo, o biodiesel de gorduras de origem animal e de palmáceas possui o índice de iodo mais baixo. Por quê? Porque quanto mais saturada, quanto mais saturado o lipídio, quanto mais saturado o óleo ou gordura, quanto mais saturado, isto é, quanto menos ligações insaturadas, menor o índice de iodo. E aí aumenta a resistência à oxidação. O que seria essa resistência à oxidação? Porque as ligações duplas nas estruturas moleculares, tanto dos reagentes quanto dos ésteres, as ligações duplas, elas são sinais de vulnerabilidade. E que em algum momento pode entrar oxigênio para contaminar o produto. Então, quanto mais ligações duplas, mais frágil é o produto.
e quanto quanto menos ligações duplas, né, quanto mais saturado, menor é o risco de oxidação e, por consequência, degradação. Tá? Porque quando degrada, pode formar gomas, pode formar sólidos, pode formar pastas, aí o negócio fica complicado. Tá? Porque o biodiesel tem que ter um aspecto límpido, isento de impurezas, não pode ser turvo, levemente transparente, uma cor característica, geralmente aí vai depender da matéria-prima, que pode ir do amarelo bem clarinho, quase transparente, até um marrom bem claro. Tá? Mas às vezes tem um marrom mais escuro, às vezes é da matéria-prima, não tem problema. Geralmente não. Então, de novo, o índice de iodo, o índice de oxidação, quanto maior, pior, quanto maior a oxidação, e o biodiesel de soja que é um dos que mais possui o índice de iodo. Aí tem que se colocar aditivos. Então, uma das formas, por exemplo, para diminuir o índice de iodo, para diminuir o ponto de entupimento a frio, para aumentar a cetanagem, né, número de cetano, por exemplo, para aumentar também, para diminuir o ponto de fulgor, aí às vezes o ideal é colocar aditivos. Tá? Se for, por exemplo, diminuir o ponto de entupimento a frio, diminuir o índice de iodo, você pode também misturar um biodiesel com outro. Por exemplo, como falei agora, biodiesel do óleo de soja possui índice de iodo alto. O do sebo bovino é mais baixo, então dá para misturar. Tá? Esses são os principais informações que eu queria passar para vocês a respeito da resolução dos ensaios químicos, né? Então, vocês podem ver que tem uma análise que é o aspecto que é adimensional, os demais são adimensionais. Tem os que são físico-químicos, como viscosidade, cinemática e massa específica. Aí tem outros que são inerentes dos motores, que é ponto de fulgor, índice de cetanos. O índice de cetano é só anotar, não tem índice mínimo nem máximo. Voltando, né? Viscosidade cinemática e massa específica tem uma faixa, e mínimo e máximo, quando eu falo faixa, mínimo e máximo, as impurezas é apenas índice máximo, que pode ser oriundo da matéria-prima, ou tanto oriundo da matéria-prima, quanto oriundo do processo industrial, como água, oriundo quase que exclusivamente, né, da transterificação dos óleos ou gorduras, como o glicerol, ou frações de reagentes que não reagiram, como monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos e oriundos de outros reagentes como álcoois, né, metanol ou etanol. E impurezas, além da água, né, metais como sódio, potássio, cálcio, magnésio, estou vendo aqui a colinha, fósforo, enxofre, né, aqui na categoria cinzas sulfatadas, tá? E faltou mais algum? Índice de iodo e índice de acidez. Tá bom? Do diesel mineral não é muito diferente, os valores mudam um pouco. Tá? Aqui, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, mas mostra também as especificações para cada análise, né? Que inclusive são aquelas que eu mostrei anteriormente, né? Tem que eu falei agora, né? Apenas focando aqui a índice ABNT, mas também tem a STM e europeia e ISO. São essas aqui. Tá? Aí fala água e sedimentos, contaminação total, viscosidade cinemática. Para quem não sabe, né, viscosidade ela depende muito da matéria da temperatura, né? Quanto maior a temperatura, menor o índice de viscosidade, independente se é cinemática ou dinâmica. Tanto um quanto o outro a 40 graus, tá? É referência. Então, sempre quando falar de viscosidade, como também de massa específica, né, massa sobre volume, tem que ter uma base que é a temperatura. Tá bom? O que mais? Não vou entrar em detalhes aqui. Aí fala, né, sobre os benefícios, mas é um material já antigo, tá? É da época do B5. Vamos falar rapidamente do que está aqui atrás. Vocês estão vendo aqui atrás, né? Antes de 2005, né, a partir de 2004, é o que... Não, falei besteira, desculpa. Né? A partir de 2005 até 2007, tinha apenas o mercado autorizativo, isto é, era facultativa a inserção de no máximo 2% de biodiesel no diesel mineral. Aí, a partir de 2008, como vocês estão vendo, tornou obrigatório. Claro que tem uma tolerância, questão laboratorial, né? Sei lá, 0,5% para mais ou para menos, né?
que é aquele erro de leitura normal. E, claro, se colocar mais do que o limite ou menos do que o limite, é considerada adulteração e a distribuidora, principalmente o posto, ele pode ser autuado, tá? Se descobrir que a culpa não foi do posto, tem que tem que multar a distribuidora. Aí vocês estão vendo que com o tempo teve uma evolução, né? Teve umas épocas, teve um crescimento mais rápido que o normal, aí chegou aqui, a partir de mais de 2009 até B15, começou a dar umas encrencas aí. Teve umas pequenas antes, mas agora está passando para a encrenca maior, como vocês viram lá na planilha sobre os leilões. Era para estar no B13, atualmente está no B10, tá? Devido aí a problemas aí de preço, tá, praticado nos leilões, que contribuiu, de certa forma, para o aumento do preço do diesel mineral nos postos. Porque no começo, gente, o começo do Programa Nacional de Produção de Biodiesel, houve a introdução do biodiesel por meio de subsídios, tá? Incentivos governamentais, de uma certa forma, para estimular um determinado mercado. Só que, com o tempo, o biodiesel foi se tornando autossuficiente e o governo extinguiu esses subsídios. Só que como agora o preço do biodiesel voltou a estar muito mais alto que o diesel mineral, uma das formas foi diminuir o teor, né? Então, aí a importância, né, de diversificar as matérias-primas, né? No começo do programa falava em usar matérias-primas mais regionais, só que não vingaram devido aí digamos, eficiência econômica, né? Digamos aí, a maior competitividade da soja. É isso que realmente aconteceu. Outros países, por exemplo, atualmente, se não me engano, a Indonésia está com B30, que é o campeão mundial em teor. O maior produtor. Estados Unidos está com B10, eu acho, a Argentina, se não me engano, está com B20. Apenas alguns países estão adotando o programa de uso do biodiesel. É um mercado ainda muito pequeno em comparação aos combustíveis fósseis. Tá? Pode aumentar no futuro próximo aí o mercado autorizativo, existem iniciativas de uso de até B100, mas são iniciativas muito pontuais. Vamos falar de catalisadores. A maioria deles, alcalinos ou ácidos, como falei, né? Quando a reação química usando como matéria-prima ácidos graxos ou predominantemente ácidos graxos, são muito mais comuns o uso de ácidos. Sulfúrico, fluorídrico, nítrico, fosfórico, enfim, né? Agora, quando tem mais trimonodigliceridos, usa mais alcalinos, como o hidróxido de sódio, de potássio, ou usa também metilatos, aqui chamado de alcoolatos. O mais famoso dele, metilato de sódio. E aí tem os hidróxidos também. Bom, hidróxido eu já falei, né? Até, na verdade, não prestei atenção, até teria que ter tirado, porque hidróxidos são alcalinos, né? Pode-se usar enzimas, aí já não é transesterificação. E aí fala aí algo ainda em desenvolvimento, que são os catalisadores heterogêneos, que visando o aumento da eficiência das reações e diminuição do tempo da transesterificação. Aí está explicando aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Então, os tipos de catalisadores: alcalinos, ou ácidos, ou alcoolatos. Tá? Próximo. Aqui explicando rapidamente, né? Catálise usando substâncias básicas, né? Alcalinas, tá? São as mais comuns. Aí tem aqui alguns detalhes aqui. Só que tem aqui, ó, possibilidade de saponificação. Por quê? Porque básica, por exemplo, mais comum, hidróxido de sódio. O sódio pode reagir com a água e gerar sabões. Tem que tomar cuidado com isso. O que mais? Bom, aqui está dizendo que reação mais rápida, né? Na ácida, pode usar matérias-primas mais baratas, são principalmente matérias-primas residuais. Existem algumas indústrias que geram um subproduto com alto teor de ácidos graxos. Aí pode usar catalisadores ácidos. Aí, por exemplo, óleos vegetais não refinados e usados em fritura. Por quê? A fritura, devido à alta temperatura, ela gera reações químicas, né? Desculpa, gera produtos, né? Então, há uma alta conversão de trimonodigliceridos em ácidos graxos. Então, o óleo de fritura ele fica mais ácido do que o óleo antes de ser usado, devido aí à temperatura, né? Porque óleo de fritura atua no mínimo 180 graus.
Matérias-primas muito comuns no norte e nordeste do Brasil, principalmente palmáceas, como óleo de dendê, entre outras. Reações simultâneas e transterificação e esterificação, porque para converter ácido graxo em éster, tem que passar por esterificação, tá? Só que aqui diz que precisa de plantas industriais mais sofisticadas. Desculpa, eu não sei explicar o porquê. Talvez os equipamentos mais avançados, com uma resistência à corrosão, talvez. Tá? Catálise básica homogênea, né? Aí tem... A grande maioria, né, dos catalisadores são homogêneos, né? São os ácidos, alcalinos e alcoolatos. Em geral, são homogêneos. Tá? Só que tem um problema que diz, né, a dificuldade de separação de fases. No caso, as duas fases, né, porque o intuito da transterificação é quebrar os trimonodiglicerídeos, né, em ésteres e glicerol. Só que, como eu falei, não vai gerar um glicerina, não vai gerar um glicerol puro, vai gerar um glicerol com muitas impurezas. E aí tem a questão às vezes, da dificuldade de separação de ambos. Por isso que após a reação de transterificação, tem que deixar a reação, tem que deixar, né, os produtos da reação estocados por horas, para ocorrer aí a decantação. Né, as frações mais pesadas ficam embaixo, as mais leves ficam em cima. Tá? Aí tá, catálise básica homogênea, né, não é muito diferente do que eu comentei, né? Tá? Aqui, por exemplo, processo de produção de biodiesel batelada. Em geral, né, as usinas de biodiesel são em batelada, né, que é aquele processo enche o tanque com reagentes, reage e aí depois vazia. Enche, reage, esvazia, né, não é contínuo. Em geral, as usinas de biodiesel são usinas de menor tamanho, ao contrário das refinarias de petróleo, né, que até onde eu sei, né, os processos não são em bateladas, são contínuos. Em batelada tem suas vantagens. A principal delas é, se ocorrer alguma contaminação, ele vai atingir apenas aquele volume do tanque. Já contínuo, a contaminação é a maior. Tá? Só que dependendo do processo industrial, às vezes os processos contínuos são mais baratos do que em batelada. Tanto o CAPEX, né, que é custo de instalação, quanto o OPEX, que é custo de operação, e, por final, o custo do produto final. Mas aí é muito relativo. Catálise heterogênea. Aí já fala, né, que pode ser usado em processos contínuos. Para separar, né, o glicerol dos ésteres é mais fácil, diminuição dos custos de produção, tá? E menor número de etapas, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para mostrar que existem, né? E também promove são mais adequados para reações simultâneas de transterificação e esterificação quando tem ácidos graxos, tá bom? Aqui os processos, tá? Mas como vocês viram em vídeos anteriores aí, tem processos industriais que fazem transesterificação de um lado e esterificação do outro, tá? Produção de biodiesel, exemplos de catalisadores, como tinha comentado anteriormente. Aí tem, por exemplo, alguns catalisadores heterogêneos que faltou citar os nomes, né? Aí alguns são de metais, né? Ácidos metálicos, aqui o zircônio, alumínio dopada com tungstênio, até parece um catalisador para outras aplicações aí, produção de hidrogênio, né? Sei lá, tá? Mas são substâncias que não são muito conhecidas aí, óxido de cálcio, quer dizer, não são muito conhecidas na indústria do biodiesel, tá? CO3, se não me engano, é carbonato, acho que carbonato de cálcio, né? E assim vai. Bom, o vídeo está ficando longo, daqui a pouco tem que dar uma parada. Terminar, só falar isso aqui, aditivos, que eu já falei. Os principais aditivos utilizados. Antioxidantes, como a vitamina E, mais conhecida como tocoferol, né? Que tá no próprio óleo de soja. Substâncias que diminuem, né, a higroscopicidade, né, diminui a absorção de água, né, porque o diesel é altamente higroscópico, biocida, né, antibióticos, anticongelante, né, para diminuir o ponto de entupimento a frio, e é isso. E aí está dizendo a parte, né, cuidado com o armazenamento. Então, tem aditivos para quê? Antioxidante, diminuir a umidade, antibióticos, né, como biocidas e anticongelantes. Tá bom?
A importância da estabilização do diesel e suas misturas, né? O biodiesel degrada com o tempo. Uma das críticas da cadeia produtiva dos combustíveis é que eles alegam que, com a presença do biodiesel, a validade do combustível, óleo diesel mineral disponível, óleo diesel, né? Disponível nos postos, né? Que a validade diminuiu, tá? Então tem a questão da umidade, oxidação, como já falei para vocês, né? A liberação de radicais livres, né, devido aí à presença de água, acidificação, né, formação de ácidos graxos, precipitados, depósitos e até invernizamento de superfície, só que é um caso extremo, que tem um óleo chamado Tung, que é até já pesquisaram para produzir biodiesel, só que ele é mais adequado para aquelas situações que você usa seca rápido, tintas. Por quê? Devido à imensa quantidade de ligações duplas. Quanto mais ligações duplas, mais rápido oxida, tá? Aí, alguma situação específica, né, o biodiesel pode acelerar as corrosões, tá? As grandes variações climáticas do país contribuem para a variação da fluidez, logo, viscosidade. Atenção ao biodiesel de sebo bovino, de óleo de dendê, possui altos pontos de gelificação, que eu já falei. Biodiesel metílico absorve mais água que o etílico. Biodiesel de mamona. Aí que tá, vou falar sobre isso. Pesquisou-se a mamona, só que a mamona é o óleo mais viscoso que tem. E aí, o biodiesel de mamona foi o único que não entrou, né, tem aquela faixa, né, mínima e máxima, né, da viscosidade cinemática, é a única que ficou com índice acima. Então, atualmente, não se comercializa biodiesel de mamona porque ela nunca atende à resolução da ANP, por ser viscoso demais. Então, vamos lá. Quais são as principais medidas, né, de controle de qualidade do biodiesel? Tem teor de água, impureza, etc. Ok, mas tem a questão da viscosidade, ponto de gelificação ou entupimento a frio, né, o que seja, ou cristalização, índice de iodo, né, que quanto maior, mais rapidamente se oxida. Por exemplo, óleo de Tung deve ter o índice de iodo altíssimo, imagino. Deixa eu ver, viscosidade, ponto de cristalização, ponto de entupimento a frio, índice de iodo. E aí tem alguns ácidos graxos que são muito comuns nos óleos, como também os radicais, né? Nos triglicerídeos, né? Por exemplo, oleico, esteárico, palmítico, ricinoleico. Ricinoleico só tem na mamona. Tem um óleo chamado, caramba, desculpa, óleo não, tem o ácido e também radical, né? Que chama palmítico, com o próprio nome disso, só tem palmáceas, como dendê, macaúba, que é predominantemente saturado, né? Até onde eu sei, não tem nenhuma ligação dupla. E quanto ao ácido esteárico é imune à oxidação, o ozoleico, linoleico, linolênico possui altíssimas taxas de oxidação devido ao maior número de ligações duplas. E são óleos que são comuns, por exemplo, no óleo de soja. Tá? Eu vou parar por aqui, já está longo demais. Tá? Espere aí o próximo vídeo. Até daqui a pouco.